Olá, boa noite. Está no ar o Milênio Notícias, edição da noite desta sexta-feira, 15 de agosto. Veja os principais destaques desta edição. Escola celebra a missa da família. Veículos da Receita Federal chegam a Porto União. Construção da Havan deve ser concluída em pouco tempo. E Universidade do Contestado apresenta descoberta de fóssil de 80 milhões de anos. Boa noite, eu sou Bruna Cobos e você está assistindo o Milênio Notícias. Acompanhe agora as principais notícias pelo Brasil. Na cidade catarinense de Urubici, o frio assustou até mesmo os moradores que já estão acostumados com as baixas temperaturas. Os moradores da cidade estão acostumados com temperaturas baixas no inverno, mas dessa vez o frio congelou até uma cachoeira. Flocos de gelo se formaram em Morro das Torres, ponto mais alto da cidade. Frio intenso e as temperaturas negativas vão continuar no fim de semana. O homem de 63 anos baleado por uma PM em São Paulo no domingo morreu ontem. Mário Aparecido dos Santos foi atingido no pescoço durante uma discussão para defender a filha, que estava numa motocicleta sem capacete e não parou numa blitz. A policial está detida. Um rapaz de 22 anos desapareceu há 12 dias depois de ser abordado por policiais militares em Salvador. Uma câmera que fica na rua registrou 3 PMs parando Giovanni Mascarenhas de Santana, que estava numa motocicleta. O rapaz foi agredido e revistado, e depois levado para a viatura. Um policial tirou a moto da rua. A última imagem gravada é a de um PM abrindo e fechando o porta-malas. Uma roda gigante tombou ontem à noite em Fortaleza. Várias pessoas ficaram presas nas ferragens. Uma morreu e 6 ficaram feridas. Testemunhas disseram que o equipamento que sustenta o brinquedo se rompeu, mas a perícia ainda não concluiu a investigação sobre as causas do acidente. Fugitivos publicaram na internet um vídeo em que eles cavam um túnel de 3 metros para escapar da casa de detenção provisória de Rio Verde, em Goiás. 13 detentos chegaram até uma área externa, pularam um alambrado e fugiram. O caso aconteceu no sábado e até agora ninguém foi recapturado. O governo abriu uma sindicância para apurar por que os agentes penitenciários não perceberam nada. Veja o que é notícia pelo mundo. Na Ucrânia, conflito deixou os moradores em meio ao fogo cruzado. Foi a primeira vez em 4 meses de conflito que os moradores ficaram no meio do fogo cruzado. 2 morteiros abriram crateras no chão perto de um dos maiores hotéis da cidade. O governo da Rússia enviou caminhões com 280 toneladas de comida e remédios, mas ainda não teve autorização para descarregar. O presidente Vladimir Putin, que é acusado de apoiar militarmente os rebeldes, visitou a Crimeia. Na região ucraniana, anexada por ele em março, Putin prometeu esforços para acabar com a sangrenta guerra. Palestinos e israelenses aceitaram ampliar a trégua no Oriente Médio depois de trocar acusações sobre violação do acordo. Mediadores tentam acabar com a guerra, que começou há mais de um mês e já matou quase 2.000 palestinos e 67 israelenses. As Nações Unidas alertaram que o Iraque enfrenta o mais alto nível de emergência humanitária. O avanço do grupo extremista ISIS provocou a fuga de pelo menos 1.200.000 integrantes de minorias religiosas. 15.000 estão refugiados nas montanhas de Sinjar sem comida, água e abrigo. O presidente americano Barack Obama anunciou que os bombardeios aéreos e apoio militar dos Estados Unidos abriram um corredor de fuga para os iraquianos. A Libéria recebeu hoje dos Estados Unidos 3 doses do remédio experimental para combater o avanço do ebola. É a mesma droga usada em 2 americanos contaminados que foram resgatados da África Ocidental. O estado de saúde deles é estável. Em Serra Leoa morreu um segundo médico que participava dos esforços para combater o surto. Pelo menos outros 30 estão em quarentena. Com medo, vários hospitais e postos de saúde estão fechando as portas. A doença, que provoca diarreia, vômitos e febre hemorrágica, já matou 1.069 pessoas. 1.975 estão contaminadas. Acompanhe a previsão do tempo para este final de semana. Segundo o CIMEPAR, no sábado, a temperatura varia entre os 11 e os 17 graus em nossa região.
Para sábado, de acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 17 e a mínima atinge os 11 graus. Para domingo, de acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 19 e a mínima atinge os 12 graus. Para segunda-feira, de acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 23 e a mínima atinge os 11 graus. Construção da van deve ser concluída em pouco tempo. Acompanhe como estão as obras. Porto União passa por desenvolvimento no âmbito empresarial. Com as novas instalações da Avan, geração de renda será garantida à população, além de novos atrativos dos quais a cidade está carente. O planejamento gira em torno do objetivo de atrair também moradores das cidades vizinhas. Traz gente de um raio de 100 e poucos quilômetros, e isso daí traz gente para gastar na cidade. Ela não vem só, as pessoas não vêm aqui na van exclusivamente, elas vão no posto de gasolina, elas vão no supermercado, elas vão nas outras lojas de roupa, elas vão na sorveteria, elas vão numa lanchonete, as crianças querem ir num brinquedo. Após acertos nas burocracias, o sonho da loja começou a ser materializado. Para os que passam pela Avenida Perimetral, em Porto União, percebe a rotina das máquinas e caminhões, trabalhando incessantemente para vencer o prazo estipulado. Nós estamos muito orgulhosos dessa empresa estar se instalando aqui em Porto União. Aqui praticamente 2 meses nós temos já a van instalada e podendo abrir as portas para a população. A economia recebe um novo ânimo, desenvolvendo principalmente a área em torno da região. Poderia até confidenciar que aqui nós estávamos namorando esse terreno para fazer aqui a nova prefeitura de Porto União. Mas é uma empresa, é muito bem-vinda, né? E nós poderíamos nos instalar, achar um outro local. Mas com certeza esse entorno aqui dessa região vai ser valorizada, além do que aqui mais ou menos que centraliza, né, as BRs, né? Porque nós estamos próximos ao acesso da 153, próximo ao acesso da 280, próximos à União da Vitória, então tudo isso vai fazer com que as coisas se direcionem para esse lado aqui. Então fico muito feliz, as ruas aqui, as propriedades laterais aqui, todas vão ser valorizadas, né, com a instalação dessa empresa, e isso faz com que o município de Porto União tenha um novo salto, assim, na sua economia. A loja em Porto União deve contar com cinema e praça de alimentação. O NC apresenta a descoberta de fóssil de 80 milhões de anos. Saiba mais depois do intervalo. O Milênio Notícias está de volta e o Centro Paleontológico da Universidade do Contestado, em Mafra, apresentou ontem um fóssil descoberto no Cruzeiro do Oeste, no Paraná. O fóssil pertence a uma nova espécie de réptil voador e tem cerca de 80 milhões de anos. Na quinta-feira 14, um grupo de pesquisadores do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado, o CEMPalho, em Mafra, apresentou um fóssil de aproximadamente 80 milhões de anos. O fóssil é de um pterossauro, um réptil voador que, diferentemente dos dinossauros, por exemplo, não teve evolução que resultasse em outras espécies, o que torna a descoberta ainda mais rara. Acima de tudo, o CEMPalho, como centro de pesquisas, ele faz todo o diferencial na nossa universidade e também faz com que a universidade tenha esse diferencial em relação às demais instituições de ensino de toda a nossa região, enfim, de todo o estado, porque faz com que a pesquisa tenha efetivamente caráter científico e contribua em larga escala para o desenvolvimento de todas as questões que são vinculadas a ela. A nova espécie foi encontrada em Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Eles foram descobertos em 1971 por 2 homens do campo, Alexandre e seu filho João Gustavo Dobruski, ao escavarem valetas para o escoamento das águas em uma estrada rural. Desconfiando que não eram ossos comuns, em 1975 enviaram os ossos para análise na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Foi um caso inusitado, nós estávamos trabalhando na confecção de um livro. Eu fui convidado por um colega, o Paulo César Manzig, de fazer um livro de divulgação científica em paleontologia, baseado nos acervos dos museus da região sul e acervos de universidade. Em uma das últimas universidades visitadas, que era o EPG, em Ponta Grossa, o Paulo acabou indo sozinho lá e foi fotografar o material e achou numa gaveta uma rocha lá, um arenito, com alguns ossos que lhe chamou a atenção, que ele reconheceu como sendo de pterossauros. E ele já tinha tido acesso a esse tipo de material e achou interessante e
O pessoal lá não tinha percebido que se tratava disso, né, por não ter especialistas nessa área na universidade. E o Paulo foi procurar, mas de onde que veio esse material? Aí souberam da informação por um outro professor que esse material tinha vindo de Cruzeiro do Oeste, né, noroeste do Paraná, há 30 e poucos anos. Em 2011, com trabalhos de pesquisa para a elaboração de um livro, o material foi redescoberto em Ponta Grossa, arquivado em uma gaveta e identificado como pterossauro pelo pesquisador Paulo César Manzig. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a presença de ossos que a gente chama de pneumáticos, que são ossos assim mais ocos, né, que são ossos de animais preparados para voar, né, para deixar a estrutura do esqueleto mais leve. E logo em seguida a própria estampa do pterossauro. Tem umas características morfológicas bastante peculiares, que são a fenestra, uma abertura, né, que ele tem lateral, a forma do bico, a projeção da crista. Então essas características foram assim marcantes. E uma coisa interessante, né, porque eu estava naquele momento colhendo material para um livro de divulgação científica que estávamos fazendo, Museus e Fósseis da região sul do Brasil, e nesse processo eu li um livro do professor Alexander Kellner que se chama Pterossauros ou Senhores do Céu do Brasil, colhendo também informações para a redação do meu trabalho. E lendo esse trabalho do professor Kellner, eu criei uma familiaridade, né? Adquiri um conhecimento básico de como é a morfologia de um pterossauro. E isso ajudou definitivamente na identificação, no reconhecimento daquele fóssil como sendo de um pterossauro do grupo Tapejaridae. Acompanhado do também pesquisador do Sempalho, professor Luiz Carlos Vinchus, Paulo César iniciou as pesquisas no mesmo ano. A UNC, então, firmou convênios com a Prefeitura de Cruzeiro do Oeste e com o Museu Municipal do Rio de Janeiro. A equipe começou as escavações em 2012 e mais de 5 toneladas de blocos de rochas foram coletadas nas campanhas de campo. Isso é um dos pontos mais interessantes da pesquisa, assim. Tem muitos pterossauros descritos no mundo, mas a maioria é descrita às vezes com poucos fragmentos de ossos, alguns têm crânios e raros são descritos com mais de um crânio, que é a parte principal para classificar o animal. Nesse caso, a gente fez a pesquisa, a publicação, a partir de 47 crânios. E nós continuamos a pesquisa, hoje a gente tem mais até crânios assim que representam indivíduos diferentes em diferentes fases de crescimento, desde o filhote até o adulto. Isso é muito raro. Os fósseis estão inseridos em camadas de arenito de aproximadamente 1,5 metro de espessura, numa área de 400 metros quadrados, dos quais apenas 20 metros quadrados foram escavados até então. O local era parte de um antigo deserto que cobria parte da região sul e sudeste, entre 87 e 75 milhões de anos atrás, num período chamado Cretáceo. A qualidade e quantidade de fósseis encontrados apontam para a existência de uma comunidade de pterossauros, fato nunca constatado em qualquer outra parte do planeta. Foram encontrados ossos de cerca de 50 indivíduos em todas as etapas da vida, caso raro que representa um caso de evidenciação ontogenética da espécie, onde se pode notar as fases de crescimento do réptil. Você não consegue imaginar a alegria que eu tenho de poder, inclusive, participar dessa pesquisa. Porque se havia uma coisa que eu queria encontrar, e eu já trabalho, como você pode imaginar, bastante tempo no ramo, se havia uma coisa que eu queria encontrar, era justamente esta acumulação destes répteis alados. E foi o pessoal do Sempalho que encontrou. Na verdade, reencontrou juntamente com outras instituições e outras pessoas. O ponto principal é que quando você encontra um material com tantos exemplares, que você pode inclusive atribuir a uma mesma espécie, você tem um potencial enorme para fazer perguntas que a gente quer responder, mas não tem um material para responder. Por exemplo, até quantos anos um pterossauro chegava? Esse material de Cruzeiro do Oeste, com essa abundância que tem, pode nos fornecer essa informação. O que inclusive mostra para você que ainda tem muito mais trabalho para ser feito. A nova espécie de pterossauro recebeu o nome científico de Caiajuara dobruski, em homenagem aos homens do campo que o descobriram há mais de 30 anos. É difícil arrumar a palavra para te explicar o tamanho da minha felicidade, da minha alegria, do meu... Eu estou numa euforia que não tem tamanho.
Até então eram conhecidas apenas espécies descobertas em 1971 na Chapada do Araripe, no nordeste do Brasil. E na manhã de hoje, Porto União recebeu veículos da Receita Federal. Na sexta-feira 15, a Receita Federal entregou ao município de Porto União 8 veículos, sendo eles 5 carros pequenos, 2 utilitários e um caminhão, que passam a integrar a frota de veículos da Prefeitura. É o município que faz a diferença. E graças a Deus, Porto União, com toda a equipe que nós temos, seja funcionário, seja cargo comissionado, seja quem for, com essa administração está trabalhando forte. Os veículos antigos que serão substituídos irão a leilão. Uma das coisas que chamou a atenção das autoridades locais foi a boa conservação dos veículos doados. Em contrapartida, então, nós estamos substituindo veículos tem veículos aqui que nós vamos substituir que tem quase 20 anos, né, Rui? E esses veículos aqui são veículos novos, inclusive chamou a atenção do Rui e do Ricardo quando eles foram lá receber esses veículos pelo ano que é os veículos, pela qualidade dos veículos, pela conservação, né? Porque normalmente da Receita Federal, se você pedir 10 veículos, vem 2 veículos mais ou menos e o resto é coisa que já não tem utilidade. Ao contrário, dessa vez vieram só veículos bons. Anísio apenas faz apelo para que o uso dos veículos seja de forma consciente, para que a manutenção atual perdure. Nos ajudem a manter esses veículos, nos ajudem a cuidar para que o município de Porto União tenha uma frota melhorada, né? Não usem desnecessariamente esses veículos, porque nós estamos num momento de contenção de despesas, numa dificuldade financeira, desse pós-enchente que nos causou assim, gastos que não estavam previstos, então a gente conta com vocês para que haja essa colaboração. No último mês, o município já havia recebido da Receita Federal 8 veículos, sendo um caminhão. E depois do intervalo, confira os eventos programados para este final de semana e como fica a celebração da Missa da Família. Confira os eventos programados para este final de semana em nossa agenda de eventos. Show tributo Raul Seixas, 25 anos sem Raul, organizado pelo Zec Quarteto. 15 de agosto, às 23 horas, no Empório Santo Antônio. Ingressos a R$10 na Porão Discos, Choperia Dalbó, Top FM e Bar e Lanchonete do Jonas. Segunda Noite Cultural Ucraniana, 16 de agosto, às 19h30, no pavilhão da Igreja Santíssima Trindade, em São Cristóvão. Ingressos R$10 o infantil e R$20 o ingresso adulto. Mais informações pelos telefones 8857-7516 ou 8832-1306. Memórias do Rock, 16 de agosto, às 20 horas, no Cine Teatro Luz. Promovido pela Companhia de Dança Reverência de União da Vitória e Cruz Machado, com participação das escolas Coração de Maria, Judite Simas Canelas e Banda Rota 80. Ingressos R$10 antecipados. Terceira Festa da Cultura Polonesa, em louvor a Nossa Senhora do Monte Claro, 24 de agosto, a partir das 10h30, na Capela Santo Antônio de Legru. Programe-se e aproveite os eventos que a cidade tem a oferecer. E se você também quer divulgar o seu evento, entre em contato com a nossa equipe pelo telefone 3523-1646. Na noite de ontem, alunos da Escola Coração de Maria e suas famílias participaram de uma missa especial. A missa em homenagem à família, realizada na paróquia Nossa Senhora do Rossio, pela Escola Coração de Maria, atraiu aproximadamente 800 pessoas, demonstrando a unidade das pessoas e a fé das famílias. No final da missa, foi ofertado pão e água aos presentes. Todo o alimento e toda a água que nós podemos usufruir, Deus nos concede através da força para podermos trabalhar e conseguir este alimento. E este símbolo do pão e vinho do pão e da água, que foram abençoados pelo Padre Valdir, justamente nos lembram que nós dependemos de Deus para ter o pão em nossas mesas. E Ele nos concede com amor força para trabalharmos juntos e obter este alimento. A Missa da Família ocorre todos os anos. É um dos momentos mais esperados tanto pelos organizadores quanto pelas famílias. Isto porque a cerimônia valoriza os laços familiares. Sempre procuramos nos intitular como a Família Coração de Maria, porque a escola é uma extensão do lar. Além da cerimônia tradicional, houve a participação dos alunos da escola, entoando canções que falam do amor
e família. Durante as últimas semanas estivemos trabalhando nesse sentido com as crianças, ensaiando, nos preparando também para esse momento muito especial para nós, com algumas atividades que foram feitas, as músicas que serão em homenagem também à família, né? Então é um momento religioso, mas que também nós aproveitamos para homenagear a todas as famílias da Escola Coração de Maria. Já é tradição da escola a celebração de missas em algumas datas. E o Milênio Notícias, edição da noite desta sexta-feira, termina por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo final de semana.